senhoras, senhores deputados, galeria, imprensa e a todos os demais que nos acompanham no nosso Estado. Senhor presidente, eu venho aqui tratar de um assunto que eu considero de extrema importância no que diz respeito à saúde do nosso Estado. Vossa Excelência deve saber, inclusive, conhece muito bem, no que diz respeito às neoplasias, mais conhecido como câncer. Vossa Excelência sentiu na pele, como eu senti diversas pessoas aqui que têm familiares e pessoas, inclusive, ligadas, que tiveram algum tipo de câncer, de neoplasia. Pensando nisso, eu apresento hoje, inclusive já de entrada nessa casa, em dois importantes projetos para esses pacientes. O primeiro, no que diz respeito à obrigatoriedade do Estado de apresentar os resultados e que esses pacientes façam em até 30 dias para que se tenha um diagnóstico e o laudo patológico da doença. Nós sabemos que quanto mais tempo se passa, mais difícil é o tratamento, mais caro, mais sequelas pode causar, e sem contar que é um tratamento, quanto mais tempo se passa, mais doloroso, mais caro para o Estado, mais caro para a União. Então, essa lei funcionará como uma lei acessória, inclusive, da Lei Federal 12.732, que diz respeito que todo paciente diagnosticado com câncer, ele tem que, em até 60 dias, começar o seu tratamento. Mas aí está a abertura da lei, a brecha dela. Para se começar o tratamento, tem que se ter o diagnóstico. E o que nós pecamos hoje, o que se peca no país inteiro, é a rapidez na questão do diagnóstico. Há pessoas com sinais e sintomas clássicos de câncer, que nós vemos no dia a dia, ao falar, ao conversar, ao ver andando, e que essas pessoas demoram meses e meses para receber o laudo patológico, o laudo da neoplasia, e quando recebe, demora mais meses e meses para começar o tratamento, e quando começa o tratamento, já está à beira da morte. É um tratamento invasivo, difícil, e que em poucos dias a pessoa é levada ao óbito. Então, pensando nisso, pensando na efetividade, na melhora do tratamento e do diagnóstico, eu apresento esse projeto. O segundo projeto, no que diz respeito à meia entrada em qualquer manifestação que haja, cultural ou esportiva no nosso Estado, para os pacientes diagnosticados com câncer. Existem estudos nacionais, estaduais e internacionais que já trataram, inclusive, eles demonstram que as pessoas portadoras dessa doença, quando motivadas a participarem de ações, acabam por ter uma melhora em relação àqueles que se perpetuam paralisados ou perpetuam sem movimentações em relação a isso. Nós devemos nos ater e lembrar que o câncer, antes de tudo, é um trauma que a pessoa irá carregar pelo resto de sua vida, não só ele, mas toda a sua família. É uma doença carregada de incertezas, é uma doença carregada de dúvidas, e sem contar que é um abalo tanto psicológico, emocional, como físico. Então, nós devemos procurar meios de tornar essa doença, que apesar de ser difícil, é uma doença de um prognóstico ruim, muitas das vezes, mas de dar um caráter humano, um caráter sensível às pessoas que são portadoras dela. Então, pensando nisso, ter entrado nesses dois projetos. E peço à Casa que dê celeridade nas comissões, se possível até que seja votado em caráter de urgência, pois a doença que falo não é uma doença que espera anos, é uma doença que muitas das vezes leva em dias e meses, então que possamos trazer essa lei ao debate e que esse debate possa, os deputados que queiram, que têm interesse nisso, possam acabar por ajudando a aprovar. Então fica aqui o meu registro da lei que assegura o diagnóstico do câncer em até 30 dias e a lei que assegura a meia passagem, a meia entrada em qualquer manifestação esportiva e cultural aos pacientes com o diagnóstico de neoplasia. Muito obrigado, senhor presidente.